Boa noite a todos. Obrigado, Rose, pela belíssima música, belíssima apresentação que fala do nosso Senhor. Ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, foi guiado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Jesus tinha solidão. A solidão que o Senhor Jesus tinha quando viveu aqui nessa terra tinha muito que ver com a incompreensão da luz por parte das pessoas que se diziam seguidoras dele. Então, queridos, o Brasil precisa de luz, né? Então, queridos, Jesus tinha uma solidão, mas ele sabia lidar bem com a solidão dele. Porque ele tinha, na humanidade dele, ele recorria ao Pai Celestial. Inclusive, se você pegar, quem é adventista conhece o livro, quem não é adventista, seria bom comprar um livro, o pessoal que é da igreja pode dizer onde você pode encontrar. Esse livro foi considerado pela biblioteca, se não me engano, de Washington, nos Estados Unidos, como a melhor biografia de Cristo, chama-se O Desejado de Todas as Nações. Tem um capítulo chamado Getsemane. Nesse capítulo, eu já vou pedir o vídeo já. Nesse capítulo, essa autora, muito inspirada, ela disse que naquela hora de agonia em que ele estava no Getsemane, ele foi ter com os discípulos para ouvir umas palavras reconfortantes. Então, na humanidade dele, ele sentiu necessidade de ter um toque físico, alguém que abraçasse e dissesse, vamos lá, eu estou com você, vai dar certo, vamos, estamos orando. Mas chegou lá e os caras estavam dormindo. Não? E aí então ele teve, essa é uma solidão, ele teve que recorrer ao Pai Celestial. Então, é assim. Então, vamos falar um pouquinho sobre solidão hoje, como lidar com a solidão. E quando você convive com uma pessoa, seja na família, seja no trabalho, seja na comunidade religiosa, e que a pessoa não consegue enxergar certas coisas, isso é uma solidão. Ou se alguém enxerga algumas coisas nossas e a gente não consegue enxergar, isso é uma solidão para essa pessoa, né? E vocês vão receber ao final, quem não tem ainda, especialmente os visitantes, esse é um calendário que eu mandei fazer, já estamos no meio do ano, mas eu estou dando não pelo calendário, mas pelas dicas de saúde que tem aqui atrás. Comece a ter mais saúde naturalmente. Tem 9 itens, quando eu dou para meus pacientes, eu falo, essa aqui é uma lista xiita, radical, difícil. Não é radical, na verdade que não é radical, mas a gente pensa que é radical. É que às vezes nosso estilo de vida está muito mais para lá do que para cá do saudável, então a gente lê isso aqui é impossível de eu fazer. Não é impossível. Não tem como você praticar isso aqui e não ter saúde. Tá? Então vocês vão receber ao final, especialmente as visitas, um calendário. E eu queria agora que vocês vissem, talvez alguns já assistiram, um vídeo, tem menos que 3 minutos, de um menino, as crianças, não é à toa que o Senhor Jesus falou assim, de que o reino de Deus, que nos torna como uma criança, não vai entrar no reino de Deus, não é isso? Ele elogiava as crianças, ele gostava das crianças, ele deixava as crianças subir no colo dele, mexer na barba dele, no cabelo dele, ele adorava brincar com as crianças, né? Ela falava, ele fala para os discípulos e fala para nós, vocês têm que se tornar igual a essas crianças. Não no sentido da irresponsabilidade natural de uma criança, mas no sentido da pureza interior, né? Da simplicidade das crianças, da honestidade das crianças, né? Que os nossos políticos precisariam aprender, e parece até que não tem filhos, né? E então, esse vídeo fala, vocês vão ver, vocês querem ver uma espiritualidade prática, é o que vocês vão ver nessa criança. As crianças, queridos, elas estão muito sensíveis ao Evangelho. São uns bichinhos assim, fantásticos, como aqueles, sabe, um dia meu netinho tinha uns 3 anos, por aí, o mais novo, ainda morava lá em Nova Friburgo,
Sim, não, já tinha passado isso, eu já tinha ido para os Estados Unidos, meu filho está trabalhando no Weimar, e aí um dia eu falei para ele assim, chama-se Léo, o mais novo, e eu falava assim com as crianças, vem cá, como é que você sabe que Jesus existe? Vocês não viram? E eu falei para o Léo, como é que você sabe? Você já viu Jesus? Eu nunca vi, você já viu? Não, vô, eu não vi, mas como é que você sabe que ele existe? O Léo, apesar de ser um garoto assim, bem aventureiro, igual o pai, então, mais acelerado, etc., mas ele é bem filosófico também, muito lindo isso, né? E ele parou e pensou assim, vô, quando eu brincava lá na minha casa do Cônego, que é um bairro de Nova Friburgo, eu pulava de um muro, brincava com meus amigos, eu pulava de um muro e o muro é um pouco alto, mas eu pulava e não me machucava. Eu pulava e não me machucava. Então era Jesus que me ajudava a não machucar. Então ele existe, pronto. É muito lindo isso, né? A criança tem uma coisa prática, né? Assim, não sabe analisar pela subjetividade, então vai pela objetividade. Eu não machuquei, foi Jesus. Ele acreditou nisso. Muito lindo. Então vamos ver o vídeo agora. O menino que vai. O diálogo é o seguinte: o contexto do vídeo são menos que 3 minutos. A mãe desse menino tinha feito, acho que nhoque, batata e polvo, né? Polvo. E foi dar para o menino, assim. Parece uma mãe muito afetiva, o som da voz dela assim, é uma voz muito doce. E eu já entrei no YouTube lá, eu não costumo fazer isso, mas eu fiquei tão assim empolgado com o vídeo que eu entrei, postei lá uma, 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 a esperança de que essa mãe pudesse, assim, sem querer me intrometer na vida, mas olha, que espiritualidade é linda, eu falei assim, por favor, ajude esse menino a crescer nessa espiritualidade e para isso respeite o desejo dele em relação à alimentação. Vamos ver o vídeo. Tá bom? Tá, mas come o seu nhoque de polvo? Ah, mãe, tá bom. Esse povo não é de verdade, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeça. Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça deitada no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim. Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, porque senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a carinha de quem come também. Ninguém come a galinha? É os animais. É? É. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá, Nem povo é os animais. tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Povo é os animais. Cães é os animais. Vaca é os animais. Porco é os animais. É. Então, quando a gente comer os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais tem que cuidar deles, não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Ué, Eu tô emocionada com você. eu tô fazendo uma coisa indo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Então esse povo faz uma carne. É. Mãe, ele tinha pitanga. Coisa linda, né?
Os animais. Ok, vamos então. Gênesis capítulo 2. Na verdade, o título dessa palestra, queridos, não é como lidar com a solidão. O título é maior do que isso. O título é uma pergunta. Como lidar com a solidão ou como lidar comigo mesmo? Gênesis capítulo 2, verso 18. Lá diz, Deus tinha acabado de fazer os seres humanos, que somos nós, e Deus então disse assim, ele pensando com ele mesmo, conversando com a Trindade, possivelmente, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, que o ser humano, o homem e a mulher esteja só. Mas interessante, não é bom que o homem esteja só. Agora, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, que também foi inspirada por Deus, embora não seja Deus que esteja falando, embora Paulo aqui ele reconhece algumas coisas, Paulo escreveu também, inspirado por Deus, assim, 1 Coríntios capítulo 7 e o versículo 8. 1 Coríntios 7, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, ou seja, solteiros. Mas peraí, como é que é o negócio? Qual é o que a Bíblia está dizendo? Vai ficar só, não vai ficar só? Solidão pode ser um sentimento ou uma situação. Estar só não é igual a sofrer de solidão. Você pode ter a solidão por opção. Eu gosto de um psicanalista americano chamado Rollo May, e num livro chamado Eros e Repressão, ele fala de que tem pessoas brilhantes na sociedade que são solteiras, não têm sexualidade, não têm vida sexual ativa. Então, esta falsa ideia do pensamento pós-moderno do mundo, do século XXI, que diz que você vai ficar neurótico se não tiver sexualidade, é não científico, é furado isso. Se a sexualidade fosse essencial para a paz das pessoas e o equilíbrio emocional das pessoas, os consultórios nossos de psiquiatras e psicólogos não estariam cheios de pessoas no século XXI com trocentos tipos de transtornos, inclusive sexuais, das pessoas que praticaram muito sexo. Vamos voltar aqui. Então tem solidão que é por opção. 1 Coríntios 7, você deixou aberto, se você fechou, abra de novo. Algumas pessoas escolheram a solidão, a vida sozinhas, por opção, e porque estão bem consigo mesmas. Nesse caso, a solidão não é alguma coisa doída ou sofrida, mas é agradável. Vou falar mais na frente de que todo mundo tem uma solidão, e vou explicar por quê. Mas nesse caso aqui, não é uma solidão doída, sofrida. 1 Coríntios capítulo 7, vou ler alguns versos só, olha só, vou lá na frente e vou voltar, acompanhe aqui, o capítulo 7, verso 1, Paulo, e o verso 2, Paulo fala assim, ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, verso 2, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. Vamos no verso 7, porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um, olha só, cada um tem de Deus o seu próprio dom, ou de uma maneira ou de outra. Verso 8, digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que se ficarem como eu. Vamos voltar ao verso 6, digo, porém, isto como que por permissão, não por mandamento. Essa é uma ideia do Paulo, é um pensamento dele. Né, que Deus respeitou e nós respeitamos, não é Deus que está dizendo, é na experiência dele. Vamos ao verso 17, e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. Chamou para casar, case, chamou para ficar solteiro, fique solteiro, porque isso não tem problema. Mas casou, separou, ficou viúvo e não quer mais casar, não tem problema. Vai ficar neurótico? Não vai ficar neurótico. Vai ficar neurótico se ficar pensando obsessivamente em ter que ficar solteiro ou ter que casar.
ou na obsessão pela sexualidade, na obsessão pelo romance. Isso é que é transtorno. Então, olha aqui, verso 17. Cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. E o verso 27, eu li o 17, não, 20, olha o 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Verso 27 agora. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Está livre de mulher? Não busque mulher. 28. O homem, né? Se você é mulher. Mas se você casar, não peca. Se a virgem se casar, não tem problema, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, que eu queria poupar vocês. Por isso que meu livro sobre casamento, o primeiro capítulo, que eu defino o que é casamento, eu falo que casamento é uma coisa incompatível. O tema não é esse, porque é muita diferença para dar certo, né? Mas dá certo por causa do amor, e o amor não é a paixão, não é o sexo. Mas o tema não é esse. Vamos voltar aqui. O cara aqui já fechou. Vamos lá, vamos abrir aqui de novo. Bom, então Paulo está falando, vamos ver, verso 28, ele falou isso aí, queria poupar. Verso 32, ele fala assim: bem quisera eu que estivesse sem cuidado, sem preocupação. O solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. E o verso 33, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher, ao seu marido. Paulo está falando assim, para ele que tinha uma prioridade de pregação do evangelho, né, tinha uma prioridade de ser um missionário, ele, o jeito dele, enfim, eu não sou pastor, não sou teólogo, né, eu já ouvi algumas questões, será que membro do Sinédrio podia ser solteiro? Não vou entrar se tem pastor aqui, não sei, mas até onde eu entendo, Paulo era solteiro, né? Bom, então essa é uma solidão por opção. Você pode optar por isso, e se Deus chamou você para ser solteiro ou solteira, sabe, fique feliz com isso, porque vai dar certo. É bom, sabe? Se chamou para casar, vai dar certo, é bom, sabe? Então, depende do chamado, né? Depende da dinâmica, da emoção, do pensamento, da inserção na realidade da vida, dos seus desejos, se estiver de acordo com a vontade de Deus, e só não pode obsessionar em relação ao outro. Um segundo aspecto de solidão é a solidão com gente por em volta. Pode existir esse tipo de solidão porque pode haver o desprezo de pessoas ao redor de você, do pai, da mãe, dos filhos, do esposo, da esposa, do colega de trabalho. Então é uma solidão difícil, dolorida, dolorosa. Mateus capítulo 10, aliás, teve a festa aí de Santo Antônio, casamenteiro, né? Que tem muita moça que fica fazendo as simpatias para ver se vai casar. Né? Tem que rodar lá um pauzinho atrás de Santo Antônio. Quando era católico tinha essas troças assim. Eu tenho duas irmãs que são de filosofias bem diferentes. Uma muito católica, a outra tem outros pensamentos mais ecléticos e tal. E elas contam essas brincadeiras que faziam isso lá para ver se arranjava o sujeito certo, que Santo Antônio é o casamenteiro. Bom, Mateus capítulo 10, 34 a 39. Mateus 10, 34 a 39, nós lemos assim. Jesus está dizendo: não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão o quê? Os seus familiares. O que é isso que ele está dizendo? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Verso 39 diz isso. Então, eu entendo que o Senhor Jesus está falando aqui de que a prioridade do ser humano deve ser a relação com Ele. Qualquer coisa que você coloque entre você e Deus é idolatria. Qualquer coisa.
inclusive e principalmente e muitas vezes a própria religião, que foi o que os israelitas fizeram. Eles idolatraram a tradição e não enxergaram a luz que estava ali com eles, andando com eles, corporificada. Então, solidão por opção, segundo aspecto, solidão com gente em volta. Tem uma solidão temporária também, quando ocorre um rompimento de um relacionamento, podendo ser amizade, namoro, noivado, casamento. E a cura chega, em geral, com o tempo ou com a formação de um novo relacionamento. Ou pode ficar um trauma mal resolvido quando a pessoa não quer mais tentar outro relacionamento ou não quer se abrir para outros relacionamentos por medo de sofrer de novo a frustração, a decepção, e ela então se tranca. Nesse caso, é uma solidão com dor, é sofrida e é gerada pelo medo da dor, medo da frustração, medo da decepção, pode surgir depressão. E nesse caso, então, não é bom fingir que não há problema e deve-se buscar ajuda. É muito importante evitarmos colocar as pessoas como responsáveis por preencher nossas carências ou vazio que a solidão causa. Ninguém é responsável por nossas carências, por preencher nossas carências. As carências doídas podem revelar que ainda não amadurecemos o suficiente para lidar com as perdas que ocorrem mesmo nessa vida com todos nós, queridos. Não é fácil lidar com perdas importantes na vida. Um outro aspecto da solidão abra sua Bíblia no Antigo Testamento, aquele livrinho, um livro pequeno, mas tem um texto fantástico ali, o livro de Naum. Naum, capítulo 1. Vamos ver se a gente acha aí o Naum. Naum está logo depois de Miqueias, né, e antes de Abacuque. Naum, capítulo 1, nessa versão que eu tenho aqui, ó, que eu mais gosto nesse texto, Naum, capítulo 1, verso 9, a última parte do verso diz assim: não se levantará por 2 vezes a angústia. Qual a primeira vez? É essa, né? Nessa existência que nós estamos agora, inseridos nela, desde que você nasceu até você morrer, tem angústia. Todo ser humano tem angústia. Os filósofos chamam de angústia existencial. A Bíblia chama de natureza pecaminosa, usa outros termos. Então, Deus está falando aqui que não virá a segunda vez a angústia. A primeira é essa. E por isso que nenhum ser humano consegue resolver o buraco do peito nosso, porque essa angústia básica, primal, vamos usar uma expressão diferente, ou original, ou profunda, ela foi instalada quando houve o corte da relação direta entre o ser humano e Deus. Você é aquele tipo de pessoa que quando chega em casa logo liga a televisão, ou rádio, ou computador, ou vai telefonar para as pessoas. Você é assim? Ao sair para caminhar, ou praticar outra atividade física, você tem que ter um headphone nos ouvidos para escutar a música. Você tem que almoçar no restaurante com alguém no intervalo do trabalho, não pode ir sozinho, sozinha nunca. Será a fuga da solidão? Por que poderia ser desagradável ficar só com você mesmo, só com você mesma? Como foi sua infância? Você se comunicava com seus pais? Eram eles abertos e afetuosos com você, ou fechados e rígidos e, entre aspas, ocupados, ou sem aspas mesmo? Sem contato afetivo, sem diálogo? Era assim? Como é que foi? Será que foi isso, esse tipo de dinâmica emocional da sua infância que gerou a solidão como fonte de solidão, como fonte psicológica da solidão? Talvez junto com a tendência também sua de ser uma pessoa fechada? Existe um PhD na área de comportamental, chama-se Patrick Carnes, um livro dele fantástico, em português são 444 páginas, o livro chama Isto Não é Amor, ele fala sobre compulsões sexuais, que é o que a sociedade está muito doente hoje em relação a isso, né?
E ele diz assim, de que o sentimento de abandono é o centro do anseio aditivo. O sentimento de abandono é a chave da fissura, da compulsão por questões ligadas à sexualidade. Aí um monte de mídia fica falando de você desenvolver sexualidade. Sabe, há tempos atrás eu li um livro de um cardeal, Hans King. Hans King, fantástico o livro dele. Freud e a questão da religião. Hans King foi contemporâneo com esse papa que renunciou. E ele foi meio que cortado o pescoço dele lá no Vaticano, porque uma das coisas que o Hans King questionou foi a infalibilidade papal. Aí puxaram o tapete dele. Esse livro é fantástico. Freud e a questão da religião, editora Veros, se não me engano. Sabe o que ele diz na análise? Muito profundo o homem, um filósofo pensador. Ele fala assim, a sociedade está sofrendo não por causa da repressão da sexualidade, mas por causa da repressão da espiritualidade. É isso. É isso. Há tantas décadas a sexualidade está aberta, escancarada, apelos sensuais para vender, quase que até para vender Bíblia, né? E o mundo melhorou, a sociedade está mais tranquila, as pessoas não precisam mais de tratamento psicológico, é assim. Existe a solidão de origem espiritual. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, você sabe que a Bíblia é um livro que fala de todas as ciências, mas não é um livro com um texto de ciência. Então aparece informações científicas, só que da forma poética ou de uma forma alegórica. Gênesis capítulo 3, aqui começando pelo verso 1, fala daquela guerra que existe hoje o tempo todo, até Jesus voltar e resolver esse assunto de vez. A serpente era mais astuta, verso 1, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, é conversa de político, né? Mal político. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim, do mal político, tem político bom, felizmente é a minoria, mas ainda tem. Senão o Brasil também já estava no buraco de vez. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. A gente vai lendo aqui, então tem esse diálogo aí, e acaba que lá no fim, nós seres humanos pisamos na bola, fizemos besteira, e aí, verso 7, então foram abertos os olhos de ambos, do homem e da mulher, e conheceram que estavam nus, quer dizer, alguma coisa mudou na percepção, alguma coisa mudou na bioquímica cerebral, na neuroquímica desses indivíduos, e aí a percepção mudou, mudou a lente. O que mudou? A Bíblia fala aqui no verso, onde está aqui? Vamos ver aqui. Verso 10. Adão falou assim, olha, eu vi, Senhor Deus, a sua voz, e eu que tive medo, eu temi. Primeira vez que o ser humano experimentou um negócio chamado angústia. Aqui não está falando angústia, mas isso aqui está falando temer. Temer é medo, né? É uma forma poética, angústia. A angústia entrou, por isso que eles perderam a paz interior. A partir daí, geneticamente, todos nós pais transmitimos e mães para os nossos filhos esse buraco no peito, que é a angústia espiritual. Tem angústia psicológica, traumas, problemas emocionais complicados e angústia espiritual. Então é importante pensar nisso, porque senão você vai achar que a sua angústia ela é só de origem psicológica, então tem que ter alguém para resolver isso para mim. Aí vai casar 5 vezes para ver se resolve essa angústia. Não vai resolver nunca, se você colocar a resposta de toda a sua angústia na relação com outro ser humano. Então você se separou, você divorciou, então não busque rapidamente outro relacionamento afetivo. É preciso viver a dor da perda, aprender a lidar com isso, com serenidade, dar tempo para pensar no que falhou, no que não acertou, que decisões no passado hoje você consegue ver, que decisões você tomou no passado que hoje você olha e consegue ver
melhor e ver que foram equivocadas, que foram precipitadas, que foram ruins para você mesmo, naquele relacionamento antigo. Então, as pessoas que se separaram, se tem alguém aqui que se separou há pouco tempo, examine o relacionamento passado com objetividade. É verdade que pode ser difícil fazer isso para quem não gosta de refletir e analisar suas próprias emoções, mas é importante. A ciência fala disso. John Gottman, cientista lá do estado de Washington, Estados Unidos, de Seattle, por ali, ele coloca isso no livro. Ele fala que na cultura americana, que não é muito diferente da nossa nesse sentido de casamento e divórcio, talvez um pouco pior lá do que aqui, mas aqui está chegando a ficar mais igual lá, mais ou menos, as pessoas que se separaram uma vez e não deram esse tempo de análise e reflexão aonde falhou, ao casar a segunda vez, 50% separa de novo, na estatística norte-americana. E os que casaram uma terceira vez, sem dar esse tempo também de autoaprendizado, de amadurecimento, 75% separa a terceira vez. E olha o que essa autora, inspirada no livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 2, página 617, diz assim: é em misericórdia que o Senhor Deus revela às pessoas seus defeitos ocultos. Ela fala homens, no sentido genérico, seus defeitos ocultos. Ele, Deus, deseja que examine criticamente as complicadas emoções e motivos do seu coração e detectem o que está errado, modifiquem a sua disposição e refinem as suas maneiras. Deus deseja que seus servos se familiarizem com o próprio coração. O que é isso? Como que minha cabeça funciona? A fim de nos levar a um conhecimento verdadeiro da nossa condição, Deus permite que os fogos da aflição nos assaltem, estou colocando agora todos nós no meio, para que sejamos purificados. Interessante isso, né? Então, é em misericórdia que Deus permite algumas aflições vir sobre nós, não para nos machucar, mas para a gente parar e pensar. Não é que Ele mandou sobre você, Ele chega um pouquinho para trás e aí a coisa vai doer. Então, outro texto está no Signs of the Times, eu não tenho aqui referência em português, mas essa mesma autora, olha que coisa interessante, esse texto me apareceu, eu soube há poucos anos atrás. Deveríamos estudar a experiência da vida passada, estudá-la assim como nós estudamos as provas de um artigo para encontrar os erros e anotá-los nas margens da página. Deveríamos fazer isso diariamente e anotar as nossas faltas de modo que possamos evitá-las no futuro. Fantástico isso, né? Insanidade é você repetir os mesmos comportamentos e querer resultado diferente. Tem gente que faz isso, né? Segundo casamento, terceiro casamento, primeiro namoro, segundo namoro, faz as mesmas besteiras, vai assim, poxa, eu não dou certo, por que eu não dou certo? Está repetindo a mesma besteira, como que vai dar certo? Bom, então reflexões assim aumentam a consciência de nós mesmos. Essas reflexões, como Deus está recomendando via essa senhora e como outros cientistas falam. Então a gente, ao parar e refletir, a gente pode aprender os nossos próprios limites também. A gente abaixa a nossa prepotência, achar que você é toda poderosa, né, porque tem um corpo bonito, seja lá o que for, ou você é todo poderoso porque é saradão, sei lá. E acha que vai conquistar todo mundo. Então ajuda a baixar um pouquinho a bola e ficar mais humilde. As reflexões nos ajudam a parar de ficar culpando as pessoas, a vida, Deus, por não dar tudo o que você queria. Vou falar disso na quarta-feira, essa revolta, essas coisas assim. E essa autora fala no Conselhos aos Pais, Professores, Estudantes, página 67, diz assim: conhecer a nós mesmos é grande ciência. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Interessante isso, né? Outro texto, no mesmo livro, página 419. Grande conhecimento é conhecer-se a si mesmo. O verdadeiro conhecimento de si próprio induz a uma humildade que abrirá o caminho para que o Senhor
desenvolva o espírito, molde e discipline o caráter. Isso significa que sem humildade você não vai crescer como ser humano. Vai ficar uma topeira, chato, cri-cri, ranzinza, explosivo, manipulador, controlador, controladora. Se você não abre a mente, abaixa a bola e diz: Senhor, ajuda-me a entender a mim mesmo. Você se separou por convicção? Se você se separou? Ou foi por uma impulsividade no momento de nervosismo? Tem gente que faz isso. Perde o controle emocional, larga tudo, às vezes larga. Eu escuto isso quase que toda semana no consultório. Rompe o casamento, se envolve com outra pessoa casada, arrebenta o casamento do outro. Dali a 2 anos e meio, 3, verifica que cometeu um grande erro e machucou um monte de gente. Uma vez eu escrevi um artigo que diz assim: uma pessoa interessante também tem problemas. Porque essa é uma frase muito usada pelos apaixonados, infiéis ou não. Conheci uma pessoa interessante. Mas uma pessoa interessante também tem problemas. Às vezes pode demorar um pouquinho a aparecer. Você está sozinho agora, você está sozinha agora, então espere, analise, pense, pé no chão, respira fundo, conta até 49, não só até 10. Se você se envolver logo com outra pessoa por não aguentar a solidão, provavelmente você vai levar para esse novo relacionamento aquilo que não foi resolvido dentro de você do relacionamento anterior. E após passar o período de paixão desse novo amor, que os cientistas falam que é mais ou menos 2 anos, os problemas iguais ou parecidos que havia no outro relacionamento vão aparecer nesse novo. Se você não deu tempo de aprender, amadurecer, resolver um pouco mais as suas carências. Por que para algumas pessoas a vida só faz sentido se estiverem com relacionamento afetivo, com romance, com sexo? Será a dificuldade de lidar com o vazio pessoal? Se é, de onde vem esse vazio, essa angústia? Evite fugir disso com compulsão para relacionamentos, compulsão para drogas, compulsão para comida, para sexo, para álcool, para dinheiro. Faça alguma coisa então, para resolver a solidão, temos que fazer alguma coisa. Ficar só por um tempo permite refletir para amadurecer. Deus mandou Moisés ficar 40 anos no deserto. E o cara era líder de exército do egípcio. Permite a solidão, permite ficar só um tempo, permite fazer coisas que você não saberia fazer se não parasse para pensar. Faça alguma coisa que você talvez não se permitiu fazer ainda, porque estava ocupado demais no relacionamento. Permite fazer coisas que você não fazia antes, que gosta. Se você está sozinho agora, você pode aproveitar isso. Você podia ter abandonado coisas que você gosta, que faziam parte da sua individualidade e que não fazia por causa do outro, ou porque o outro não gostava disso, ou por falta de tempo mesmo, na concentração de ter cuidado do relacionamento, seja qual for a razão. Embora casamento não deve destruir a individualidade das pessoas, essa autora fala disso, inclusive tem um texto que ela compara a trindade com a relação marido e mulher. Ela fala assim como a trindade são 3 pessoas, mas individuais, o casamento são 2 pessoas, serão os 2 uma só carne, mas um não pode destruir você não deve perder a sua individualidade na do outro. Já atendi muitas pessoas, mais moças, jovens que faziam faculdade ou tal, e aí casou e o marido falou assim: não, para com isso, fica em casa, eu ganho dinheiro, vou te dar tudo que você quer para ser feliz, e ela se castrou. E dali a 10 anos, ela não terminou o curso que queria fazer, não desenvolveu o seu lado pessoal, profissional, e dali a 10 anos também não tinha o afeto que ela acreditava que ia ter desse marido. Então não ganhou nem o afeto e nem ganhou a sua vida pessoal.
Estando sozinho durante um tempo, você pensar, botar o pé no chão, você pode visitar amigos, pode ler os livros que você comprou e que nem tocou neles ainda. Você pode se envolver num trabalho voluntário na comunidade, na igreja, pode ter um hobby. Você pode fazer um curso que você gosta, ter um animal de estimação, viajar, dedicar-se a uma causa social. Você pode começar a trabalhar se você não trabalhava antes. Você pode cuidar de um jardim, de uma horta, muita coisa pode fazer. Mas faça alguma coisa. Comece com alguma coisa. Tem um lema que diz assim, solte-se e entregue-se a Deus. O que significa isso? Não tente controlar o incontrolável. Sente no banco do carona, do passageiro, e deixe Deus dirigir. Isso não é ficar uma pessoa passiva. Isso é você abrir mão do controle. Solte o problema. Solte a necessidade de controlar, de saber o que vai ocorrer, quando vai ocorrer. Pare com a obsessão com as escolhas das outras pessoas. Pare com os pensamentos obsessivos, a fissura por relacionamentos. O pessoal do 12 Passos tem algumas dicas sobre só por hoje, né? Só por hoje eu procurarei fortificar a minha mente. Você pode colocar isso como, isso ajuda muito no crescimento pessoal. Olha só por hoje eu procurarei fortificar a minha mente. Estudarei, aprenderei algo proveitoso, não serei um ocioso mental, lerei alguma coisa que exige esforço, raciocínio e concentração. Só por hoje tentarei viver somente esse dia e não tentarei solucionar todos os meus problemas de uma vez só. Só por hoje tentarei viver somente este dia. Não, já falei. Só por hoje terei um programa. Talvez não siga exatamente, mas eu vou ter um programa. Eu evitarei para mim mesmo 2 aborrecimentos. Um é a pressa e o outro é a indecisão. Só por hoje eu vou exercitar meu espírito de 3 maneiras. Primeiro, vou praticar uma boa ação sem que ninguém fique sabendo, senão não valerá. Não valerá. Não bota na Novo Tempo. Segundo, farei pelo menos 2 coisas que não tenha vontade de fazer, apenas como exercício. É meio chato fazer isso. Mas a gente expande quando faz isso. E resolve alguma coisa. E terceiro, e mesmo que meu amor próprio esteja ferido, hoje eu não vou demonstrar para ninguém. Vou segurar a onda comigo mesmo e com meu Deus. Isso ajuda muito ao amadurecimento. Outro lema diz, vá com calma. Vá, mas vá com calma. Ou seja, podemos não ter todas as respostas hoje. Isso não é um fracasso, apenas uma realidade. Nem sempre temos que solucionar todos os problemas. Talvez não saibamos tudo o que é possível para hoje. Deus revelará mais quando for o momento certo. Tem um ditado que diz assim, quando o aluno está pronto, o professor, o quê? Aparece. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. E tem uma frase em inglês que faz um sonzinho de rima, mas em português também faz. Diz assim, se você é ensinável, você é consertável. Ser ensinável é você ter a mente aberta. Ter mente aberta é deixar o espírito aberto, deixar assim, bom, da onde que Deus vai trazer uma solução, eu não sei. Isso é mente aberta. Mente fechada é Deus vai trazer solução só através do pastor da igreja do Jardim América, ou só através da lição da escola sabatina, ou só através da União Oeste, lá da divisão, não sei das quantas. Isso é mente fechada. Os judeus tinham mente fechada, tão fechada que estava ali a luz da vida e eles falaram, tu tens demônio. E era o pessoal da igreja, credenciado como obreiros. Então, queridos, concluindo, não se deprecie por você não saber ainda lidar com a solidão. É preciso aceitar a sua história, aceitar as perdas, aceitar as limitações pessoais, aceitar o que seus pais não conseguiram ser e fazer com você, aceitar que você não pôde funcionar melhor e se expressar também lá atrás com eles, você não conseguiu reivindicar uma atenção, um cuidado, um carinho justos que você realmente merecia.
Você também não conseguiu lidar bem com isso. Então tem que aceitar essas limitações, ao invés de ficar revoltado, e eu vou falar, então, se Deus quiser, na quarta sobre isso. A sociedade pode discriminar quem não tem tantos amigos, e essas pessoas podem ser taxadas de antissociais. Mas será que as que são alegres crônicas, vamos dizer assim, aquelas muito comunicativas, será que essas pessoas, quando chegam em casa e sozinhas e se deparam com silêncio, elas continuam naquela alegria o tempo todo? Nem sempre. Então, cada pessoa, em algum momento, seja ela introvertida ou extrovertida, vai ter que encarar a sua solidão pessoal. São Marcos capítulo 9, verso 49, eu acho que eu vou terminar em 5 ou 8 minutos. Marcos capítulo 9, vocês já entenderam o que Jesus quis dizer com essa frase aqui? Marcos 9, 49. Marcos 9, 49. Porque Jesus está falando aqui, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O que significa isso? Cada um será salgado com fogo. Uma das coisas é você ter que encarar você mesmo. Essa autora, Ellen White, ela fala assim, o maior fardo que temos que carregar nessa vida é o eu. No livro Mente e Caráter, volume 1, 273, ela diz, é difícil compreendermos a nós mesmos, ter um correto conhecimento de nosso próprio caráter. É difícil. A gente dá umas pernadas na gente mesmo, né? O inconsciente bota uns tossos para fora, de onde vem isso? Depois que Deus fala a sua palavra, enganoso é o coração, perverso, quem o conhecerá? Por isso que temos que submeter cada dia, um dia de cada vez, todos os dias, nosso eu, nossa vida, nosso coração, aos cuidados de Deus. Então, talvez a melhor pergunta para a gente fazer não é como lidar com a minha solidão, talvez seja como lidar com a minha companhia. A solidão pode doer para todos, mas talvez dói mais para quem não gosta de si mesmo, para quem não vê qualidades em si, para quem não se ouve, para quem não aprendeu a se amar e a se respeitar, e talvez não aprendeu ainda a administrar de maneira construtiva as difíceis emoções geradas nas perdas do passado. Aí vai ser difícil viver a solidão, porque vai ter que se encontrar. Mas, queridos, a palavra de Deus promete no livro de Samuel, e você deixa aberto em Samuel, vamos ler 2 textos em Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, verso 33. Segundo Samuel 22, 33. Olha que lindo que Deus está dizendo para mim e para você aqui, para nós termos esperança de melhor lidar com a nossa solidão. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Acredite nisso. Invista nisso, nesse relacionamento com Deus. Você pode aprender a compreender na prática o que significa. Bota o dedinho em 2 Samuel aí, dá uma viradinha para Isaías 54. Isaías 54. Então, na medida que a gente vai buscando Deus, buscando o crescimento pessoal, nós podemos aprender a compreender o que significa Isaías 54, verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado Deus de toda a terra. Porque o teu Criador é o teu marido, porque o teu Criador é tua esposa. Sabe, o que quer dizer isso no contexto da solidão humana que existe nos melhores casamentos ou nas pessoas mais produtivas solteiras? E também, com a ajuda de Deus, com a graça de Jesus, vamos poder entender profundamente, na medida que de buscar esse entendimento, gastar tempo individualmente para fazer isso, vamos poder entender profundamente o que Deus quis dizer através de Davi no Salmo 16, 3, depois a gente vai lá no Samuel, Salmo 16, 3,
Davi finalmente entendeu isso. E olha que Davi foi um cara que pintou 7, né? Ou 28, sei lá o que for que ele pintou. Salmo 16, verso 3. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres... Não, 16, 3... Assim, é isso mesmo, 16, 3. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Eu vou dizer para vocês, é o que ele está falando, em quem está todo o meu prazer. Teve um tempo atrás que ele jurava que estava numa mulher chamada Batseba, né? E o último texto dessa noite, voltando a 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 23, eu desejo que a gente, essa semana, com ou sem passeata, a gente pesquise, mastigue esse texto, gaste tempo pensando nesse texto, orando sobre esse texto. 2 Samuel 23, verso 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado. Pois, olha agora o que ele diz, pois toda a minha salvação e todo o quê? O meu prazer está nele, no Senhor. É isso. Quando você descobre isso na prática interna, pessoal, profunda, pensada e equilibradamente, você lida melhor com a solidão deixa de ser dolorosa, você para com as obsessões pelas outras pessoas, pela paixão, pelo romance, e você tem serenidade. Vamos então para casa e agradecer a Deus por nos dar essa chance de nele ter uma companhia que realmente satisfaz.